Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. O Glorioso está bem próximo de acertar a contratação de um jovem talento argentino. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre Álvaro Montoro, falo também sobre Abner Caio Pantaleão e a necessidade do Botafogo se reforçar visando a sequência da temporada de 2025. Estamos nas oitavas da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores, no Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes e, claro, no Campeonato Brasileiro. Nada está definido. Falo também sobre os clubes nacionais nas competições sul-americanas. Teve rival do Botafogo por uma bola para sair da Libertadores. Antes, claro, você se inscreve no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like. Isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende automaticamente que você curte os vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Álvaro Montoro, 18 anos completados em 2025, vem sendo chamado na Argentina de Novo Almada, pelas semelhanças com o craque que passou pelo Fogão e também por ter sido formado no Vélez e vem jogando muito bem na temporada, vem jogando muito bem na Libertadores, mas hoje não vai poder contribuir com o Vélez contra o Peñarol porque está fora da partida, negociando a saída e o Botafogo quer comprar o jogador. A ideia da Eagle Futebol é trazer o atleta para render esportivamente no Fogão e render financeiramente, claro, no futuro, ou até mesmo ter uma transferência para o Lyon, por exemplo, dentro da própria holding, como aconteceu com o Almada. O Botafogo trouxe o Almada do Atlanta United, lá da MLS, aqui ele ficou por alguns meses, tomara que o Álvaro Montoro fique mais tempo, mas ganhou 2 títulos importantíssimos e é ídolo. O Almada foi fundamental nas campanhas dos títulos brasileiro e da Libertadores em 2024. Então, o Fogão quer trazer o Álvaro Montoro pagando entre 45 e 51 milhões de reais, dependendo do percentual que o Fogão vai comprar. 80% dos direitos do atleta, 90% dos direitos do meio-campista. O Botafogo negocia essa última parte com o Vélez e também o tempo para pagamento. Eu falei em meio-campista, o Álvaro Montoro pode atuar por dentro no meio-campo, como aquele meia central, mas faz muito a meia esquerda. Até nisso, lembra no posicionamento o Almada. É um jogador de muita técnica, habilidoso, sabe se desvencilhar da marcação, não é alto, 1,69 m, mas é um jogador que consegue ter mobilidade no campo para não ser encontrado pelos marcadores. Usa o drible quando tem que usar, mas tem muita técnica também no passe. Ele dá muito passe de trivela interessante, isso é raro hoje no futebol, e eu gosto dessa característica porque quebra linhas de forma interessante. Então, Álvaro Montoro podendo chegar ao Fogão com o Botafogo a qualquer momento, podendo se acertar 100% com o Vélez. O GE traz uma notícia dando conta de que as minutas de contrato já estão sendo trocadas entre os clubes. O jogador não vai enfrentar, por isso, o Peñarol na última rodada da fase de grupos da Libertadores, sendo que se o Vélez terminar em primeiro, com o Botafogo em segundo, pode ser que haja um confronto. O Botafogo ficou em segundo no grupo A e o melhor segundo colocado, com 12 pontos. A LDU, que terminou na primeira colocação no grupo do Flamengo, teve 11 pontos. O Botafogo fez mais pontos que time que terminou na liderança em grupo na Libertadores, mas ficou na segunda posição, vai enfrentar algum primeiro colocado
nas oitavas. Já pensaram? Álvaro Montoro no fogão, lei do ex-Botafogo e Vélez já nas oitavas de final? Seria bacana, não sei pra ele, né? Mas pro Botafogo poderia ser bom e com ele jogando muita bola por aqui. Mas calma, Fabiano, se um jogador como o Santiago, que tem muita técnica, tem qualidade, já demonstrou na MLS, está demorando meses para se adaptar ao Botafogo, porque o Álvaro Montoro, muito mais jovem, teria facilidade para chegar e se adaptar? Porque o Montoro, isso é uma possibilidade, não é uma certeza, já está quente na Libertadores. Primeiro, ele não está no mercado de futebol dos Estados Unidos, que é diferente. O Almada chegou, jogou muito, se adaptou rapidamente, mas isso é até raro. Eu entendo o tempo que o Santiago está tendo para se adaptar e torço para que se adapte da melhor maneira e contribua muito com o Botafogo daqui para frente. O Álvaro Montoro está na Argentina disputando o campeonato local, disputando Libertadores, tem 3 gols nesta edição da Libertadores e participa muito na zona ofensiva do time. Então ele está quente, pode chegar, ser bem recebido, acolhido da melhor maneira pelos atletas, pela torcida, entendendo o que é o Botafogo, campeão atual da competição, e contribuir por aqui rapidamente. É um garoto muito desenvolto, pelo menos dentro de campo. Se for assim fora de campo também, para entender as nuances do nosso futebol e de um clube gigante como o Botafogo, melhor ainda. Vamos torcer para que dê tudo certo e o Montoro chegue, porque mesmo não se adaptando agora, com o Botafogo tendo que fazer outras contratações, a tendência é de que ele evolua muito aqui. E é inteligente a ideia do staff do atleta e do próprio atleta de passar pelo Brasil antes de ir para a Europa. Aqui ele pode crescer ainda mais, ficar mais competitivo, contribuir esportivamente e chegar pronto ao velho continente. É o mercado da bola, galera. Já aconteceu no modelo de SAF no Botafogo, deu certo, resultado esportivo, resultado financeiro e que continue acontecendo se o Botafogo, no fim das contas, for campeão. Nós queremos as taças. Antes de continuarmos, contribua com o crescimento do canal Fabiano Bandeira. Tem um link no primeiro comentário fixado deste vídeo e também na descrição deste vídeo da Inplay, é o link do canal Fabiano Bandeira para você acessar e jogar na Inplay, que não é uma casa de apostas. Na Inplay você se diverte, mostra seus conhecimentos sobre futebol, disputa com outras pessoas e contribui com o crescimento do nosso canal. Se cadastrando por intermédio do link do canal Fabiano Bandeira, você contribui com o canal, porque a Inplay é uma grande parceira nossa. Então se cadastre na Inplay e jogue, porque é muito maneiro. Como está a situação do Abner? Botafogo e Juventude já se acertaram. Detalhes para a assinatura definitiva e para um anúncio de um zagueiro que tem muito potencial, 21 anos, e que é visto como um jogador que pode ajudar agora, mas que pode ser preparado para ajudar no médio prazo. Já vem jogando Série A de Campeonato Brasileiro, é bom na construção, bom no jogo aéreo, bom na marcação, tem a evoluir até pela idade. Então detalhes separam o Abner do Botafogo, ele aguarda uma sinalização para viajar ao Rio de Janeiro, fazer os exames, assinar definitivamente o contrato, ser anunciado, apresentado pelo Glorioso. Caio Pantaleão, na mesma, o Botafogo e o Krasnodar muito adiantados na negociação, o jogador querendo vir para o Fogão para disputar vaga. Caio Pantaleão é experiente, 29 anos, zagueiro de vigor físico, que já atuou também como volante, mas hoje eu reitero o que já falei recentemente no canal Fabiano Bandeira, o Botafogo vê com bons olhos as opções que tem no elenco para a posição de volante, então o Caio vem para disputar, num primeiro momento, a posição de zagueiro. O Botafogo tem o Jair, foi expulso no jogo da Libertadores, mas está bem fisicamente, o David Ricardo pode voltar a qualquer momento, o Barbosa jogou no sacrifício, se recupera de uma lesão, mas está no elenco, e o Botafogo tem o Bastos, que praticamente não atuou em 2025. 4 minutos contra o Nova Iguaçu no Carioca em Moça Bonita, se machucou, voltou no amistoso contra o Novo Horizontino, jogou um tempo e não mais retornou, porque sentiu novamente um problema, está tratando. Só que o Botafogo precisa de jogadores para agora e também tem que se antecipar ao mercado. O Jair, eu venho falando, chama a atenção de clubes do exterior. Então o Botafogo tem que estar preparado para qualquer grande proposta. Porque se chegar uma proposta muito alta, pode ser que o Botafogo venda o Jair antes mesmo dele pisar, por exemplo, no Lyon.
20 anos de idade, um potencial enorme, altura boa, velocidade. Ninguém reclama do Jair ser lento, por exemplo. Reclama da autoconfiança do Jair e até fazendo com que ele erre como errou contra a Universidade de Chile. Mas ele é um zagueiraço. Vai evoluir, vai amadurecer e o mercado também quer se antecipar. Então, toda atenção é importante porque o Botafogo tem competições interessantíssimas a serem disputadas. Para mim já mudou o cenário, Libertadores a partir de agora é outra competição, Copa do Brasil, oitavas de final, dá para buscar no Campeonato Brasileiro e o Fogão não pode fazer feio no Mundial. Falando em fazer feio, o ano começou quando? O Flamengo do Felipe Luiz hoje é muito menos organizado que o Botafogo do Renato Paiva. O Flamengo ganhou do Palmeiras, não jogava bem, o Palmeiras perdeu o pênalti, depois o Flamengo teve um pênalti contestável, fez 1-0, e aí em transição acabou com o jogo mérito para o time do Rio de Janeiro. O Palmeiras perdeu por 2-0. O Palmeiras sobrando na Libertadores contra equipes bem mais fracas, mas fez o papel que tinha que fazer. 6 jogos, 6 vitórias. Ontem goleou, tirou onda 6-0 no Allianz, mas no Campeonato Brasileiro, embora seja líder, não mostra um grande futebol. Ganhou do Sport lá no início com 2 pênaltis que não existiram. Empatou em 0-0 com o Botafogo, jogando menos que o Glorioso. Se tivéssemos as peças como estão hoje, potencializadas, Arthur, Savarino, Igor Jesus, o Botafogo poderia ter vencido o Palmeiras. E teve um pênalti no Igor Jesus que foi muito mais pênalti do que no Arrascaeta. Voltando ao rival aqui do Rio de Janeiro, um dos rivais do Botafogo aqui no Rio de Janeiro, ontem jogando contra uma equipe fraquíssima, Deportivo Táchira, e tendo que vencer. E o Flamengo não tinha desempenho para vencer. O Flamengo tentou uma pressão inicial, não tinha inventividade. Você não via um jogo coletivo bem organizado na zona ofensiva. O Táchira foi se sentindo confortável, começou a sair, não incomodou tanto na primeira etapa. No segundo tempo, quase fez um gol, uma jogada pelo lado direito, mas ali o Flamengo estava bem mais com a bola. Aí sim, uma falta boba, jogada de bola parada, muito bem batida a falta pelo Luiz Araújo e gol do Léo Pereira. E o desempenho do Flamengo? Pífio. Um time desorganizado, 11 contra 11, contra o Táchira. E o Flamengo tinha que vencer porque o Central Córdoba estava perdendo para a LDU lá em Quito. O Central Córdoba, argentino, que venceu o Flamengo no Maracanã, empatou na Argentina. Pois é, o Botafogo, segundo do grupo A, fez 12 pontos. Fez um ponto a mais que o Flamengo. Tido e havido como grande time da Libertadores, o treinador praticamente sendo chamado de novo Guardiola, ficou atrás o Botafogo num grupo muito mais difícil, com Estudiantes, com Universidade de Chile. Só o cara bobo que realmente é tão fraco quanto o Táchira. Os dois disputam lá na Venezuela, mas são fraquíssimos. E o Flamengo com o Central Córdoba, com o Táchira, e aí sim a LDU, que tem a altitude. Mas aqui no Maracanã foi muito mal. O ano começou quando? Que elenco é esse que precisa vencer e tira um volante e coloca o Varela? Detalhe, o volante era o Alain. Essa é a seleção, é a máquina. Fabiano, temos que olhar para o Botafogo. Temos. O Botafogo joga sozinho? Não estamos num cenário macro? Não temos adversários? Não fomos mais organizados que o Flamengo no confronto direto no Maracanã? Não poderíamos ter vencido? Faltaram peças ao Botafogo na zona ofensiva. Reforços que podem chegar e devem chegar. O Botafogo precisa contratar. Se tivesse mais um ou outro jogador qualificado para o ataque, o Botafogo teria vencido o Flamengo. Mas o Flamengo estava desfalcado, o Botafogo também. Digo mais, se o Botafogo tivesse desgastado muito com os titulares no Campeonato Carioca, como o Flamengo se desgastou, dificilmente teria passado com 1 a menos, tendo que fazer gol e depois segurar o resultado contra a Universidade de Chile na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Faltaria perna. Já foi difícil do jeito que foi. Imaginem se esses jogadores titulares tivessem disputado mais e mais partidas no Campeonato Carioca, hoje falido. Como estaria o time do Botafogo esgotado, tendo que fazer gol com um jogador a menos, 11 contra 10 para lá durante 70 minutos, o Botafogo depois ainda tendo que estar organizado para segurar o placar e sem tantas peças assim qualificadas na zona ofensiva para que pudessem ajudar. Difícil.
Agora nós vamos ver uma chuva de críticas ao desempenho do Flamengo, ao treinador que a própria grande imprensa exaltou, que queria ver na seleção brasileira, jogadores que são muito bons, mas que não estão rendendo, parte física, toda aquela conversa. Mas quando exaltam lá, quando não vale nada, ninguém liga para isso e fica uma pressão exacerbada em quem está querendo fazer algo diferente. O Botafogo acertou tudo? Óbvio que não. O Botafogo deveria ter feito melhor na Recopa. Poderia ter sido campeão da Recopa. O Botafogo não precisaria ter passado o sufoco que passou de se classificar na última rodada na fase de grupos da Libertadores. O Botafogo poderia estar melhor no Campeonato Brasileiro. Não quer dizer que no Botafogo tudo foi feito errado e que ao lado foi tudo feito certo, porque era a impressão que tínhamos, de acordo com o que era dito. O Botafogo tem muito a fazer, tem muito a construir na temporada e vamos torcer para que faça tudo certo fora de campo, para que faça tudo certo dentro de campo e para que isso nos garanta títulos mais uma vez. É o que queremos. E o Bahia, que chegou a ser líder do grupo da morte da Libertadores, que tinha Internacional de Porto Alegre, Atlético Nacional e Nacional, está fora da Libertadores e quase ficou de fora da Sul-Americana, perdeu ontem para o Inter. O Bahia, que também foi muito exaltado recentemente. E eu respeito o Felipe Luiz, respeito o Rogério Ceni, mas o futebol pode ser visto de maneira mais equilibrada. E na Sul-Americana, nenhum clube brasileiro passando em primeiro, todo mundo disputando playoff ou de fora da competição. Corinthians eliminado na pré-Libertadores e eliminado na Sul-Americana. O Cruzeiro eliminado na Sul-Americana. Vasco, Fluminense, Grêmio, segunda colocação de grupo, disputando playoff. O Vitória eliminado com um gol ridículo. O goleiro falhou num recuo de bola 1-0 para a Universidade Católica do Equador. Difícil para muitos clubes do futebol brasileiro. Que o Botafogo siga evoluindo. Estamos juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!